Olá, seja bem-vindo para mais um estudo bíblico da nossa quarta-feira de ensino. Eu sou Clériston Mota, líder do Ministério Apostólico Águas Purificadoras, e você está aqui no canal do MAAP. Queremos que nessa experiência você hoje seja conduzido a um momento muito especial do Ministério de Jesus. Nos vídeos anteriores você viu que nós estamos numa série falando sobre Jesus, os discípulos e o seu ministério. No vídeo da semana passada nós vimos aqui como Jesus cuidou e orientar os seus discípulos e fazendo aquelas 3 construções que você pode acessar o vídeo da semana passada, um dos cards aí, e você vai ficar por dentro. Hoje, para fundamentar o nosso ensino, vamos entrar aqui em um cenário histórico e um cenário emocionante. É quando Jesus chama para si a responsabilidade do ministério diante dos seus discípulos, diante dos mestres da sinagoga e diante da ação comunitária. E para fundamentar isso, vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, a partir do verso 17, que diz assim: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a restauração de vista aos cegos, e impor em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou seus olhos de todos na sinagoga, pois estava aflito sobre ele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Preste bem atenção que Jesus agora começa enfaticamente a dizer a que veio. Nós vimos ele preparando todo o cenário, construindo seus discípulos, chamando, orientando, e agora ele vai para a sua primeira exposição pública e chama os seus discípulos que estão no estágio avançado já com ele. Era como se Jesus fosse o mestre, como na verdade o foi. Estava ali os discípulos na academia da nova instrução, da abertura de mentalidade, da nova visão do evangelho, substituindo aquela legalidade da lei e entrando agora na obediência e no amor pela graça. E agora ele chega diante destes homens que eram doutores na interpretação da lei e ele chama para si dizendo no profeta Isaías: O Espírito do Senhor está sobre mim. E quando ele encerra dizendo: Se cumpriu essas escrituras. O texto que nós lemos aqui diz que os olhos de todos estavam fitos neles. Hoje, quando nós vamos ministrar nos nossos cultos, nas nossas reuniões, normalmente ficamos em pé. Na verdade, no tempo de Jesus era diferente o ensino. Ficava-se em pé para ler o livro, que era chamado de o rolo. Eles liam o livro, liam as escrituras, fechavam e entregavam para o ministro que cuidava do templo, e da sinagoga no caso aqui, e guardava os manuscritos, os textos. Então, quem estava com a responsabilidade de trazer o ensino, sentava-se e começava a explicar como numa escola. Afinal de contas, a sinagoga ela tinha uma função extremamente pedagógica e uma função didática. A base da instrução era a sinagoga. O templo era para os sacrifícios e para a adoração. A sinagoga era como se fossem as escolas de instrução, de preparação para o povo. Agora vamos ver aqui quais são as características principais do ministério de Jesus que ele apresenta aqui. A gente imagina assim na nossa história, quando a gente vê os filmes, vê nos livros falando sobre Jesus, e a gente consegue perceber nitidamente a diferença de Jesus com os líderes religiosos daquela época. Quando eles tinham o culto voltado para o sacrifício e voltado para a figura do sacerdote, Jesus tinha uma visão de centralizar a pessoa de Deus em cuidado e amor para com o povo. Ele ficava na intermediação e ele chamava a atenção toda para a manifestação da glória de Deus. E agora ele chama a atenção dizendo: Se cumpre essas escrituras, o Espírito do Senhor está sobre mim. E quando Jesus fala isso, ele diz qual é a ênfase, quem está na mira dessa proposta que ele tem. Qual é o foco do ministério de Jesus? E então, o próprio texto que nós lemos aqui deixa isso de uma forma bem clara e bem instrutiva para o nosso crescimento. Qual era o foco? Quem eram as pessoas às quais Jesus destinava a mensagem? Ele fala aqui, olha: E foi-me dado o livro do profeta Isaías, o qual abriu o livro e achou o lugar que estava escrito: O
Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. O que é que Jesus estava querendo dizer? Evangelizar os pobres. Se Jesus estava no templo, e normalmente as pessoas de baixo poder aquisitivo não tinham tanto lugar e tanta visibilidade na sociedade. Jesus, então, ele mira e ele chama a atenção do seu ministério diante daquelas pessoas que ele tem um foco de alcançar. O Espírito do Senhor está sobre mim e ele me enviou para evangelizar aqueles que estão à margem. Jesus não estava dizendo aqui, fazendo a separação, que Deus separou os pobres para ele evangelizar e os ricos não. Jesus estava dizendo que ele agora estava incluindo também essa classe social na proposta do centro da mensagem evangelizadora. Ele diz: o Senhor me escolheu para ir alcançá-los, para trazer para cá, para mobilizar essas pessoas, para que elas tivessem um espaço de audição, um espaço de voz, e elas fossem vistas por aqueles que estavam tão centrados no templo e tão centrados no culto, que não viam um espaço para envolver essas pessoas de baixa renda, de baixo poder aquisitivo, na prática religiosa e litúrgica da igreja existente naquela época. Agora vamos prestar aqui atenção nesse texto de uma forma bem clara e bem didática. Olha que choque que Jesus faz ali. Todo mundo espera que Jesus ele faça algum nível de bajulação, ou ele está entrando naquela oportunidade ali de exercer a palavra, e ele não faz nenhum elogio aos sacerdotes, ou nenhum mestre de cerimônia, ou não faz nenhum elogio às pessoas que estão naquele local, mas Jesus diz assim: o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres. A palavra evangelho significa boa notícia, trazer uma mensagem de coisas boas em meio ao caos, uma mensagem de vida em meio à morte, uma mensagem de esperança para aqueles que estão deprimidos, afastados e com fome. Jesus então choca em primeiro lugar com essa mensagem. Ele mostra para os discípulos, com aquela coragem didática e aquela ternura de ensino, qual deve ser a ênfase da igreja hoje. É a evangelização, são as boas novas, a boa notícia da esperança de céus, mesmo em condições difíceis e sobre-humanas. Jesus então vai lá e diz: ele me enviou para evangelizar os pobres. Agora veja bem outra coisa que diz aqui no verso 18 do Lucas capítulo 4. E para curar os corações quebrantados. Jesus não está, a palavra aqui coração não é cardio, da parte física que bombeia o sangue. A palavra coração aqui é no sentido metafórico para falar sobre emoções, aqueles que estão machucados de alma, aqueles que estão trôpegos nas suas emoções, aqueles que não estão com esperança nem perspectiva. Jesus então vem com uma esperança de bombear um novo oxigênio nesse coração, nesse sangue, para ele ir levar oxigênio novo para o cérebro, para trazer vida e esperança. Então ele chega nesse ambiente e ele começa. Agora imagine a publicidade que deu depois desse momento. Jesus diz assim: hoje se cumpre essa escritura aqui. Agora nós temos alguém que olha para o necessitado, alguém que olha para o ferido, alguém que olha para o manco, alguém que vai abrir a abertura dos olhos aos cegos, aquele que vai ter a prática dos milagres, mas que vai fazer uma intervenção na parte emocional do ser humano e vai abrir toda uma perspectiva e novos horizontes para a vida dessa turma. A ênfase que Jesus dá, por exemplo, em Mateus capítulo 5, quando ele fala das bem-aventuranças, então mostra a prática. Quando Jesus sai dali, ele vai em busca dessas pessoas e ali ele começa a ganhar notoriedade. O evangelho de Jesus continua sendo as boas novas para os ricos, para os pobres, para os negros, para os brancos, para as mulheres, para LGBTQs e mais. O evangelho tem uma proposta de esperança, porque o evangelho é para incluir a todos e salvar a todos, porque todos nós precisamos ser alcançados por essa mensagem de boa nova que tem o Jesus e que ensinou aos seus discípulos. E por causa disso é que eu estou aqui falando com você, porque essa boa nova também alcançou a minha vida e eu posso compartilhar com tantos outros o que Jesus tem feito na minha própria vida e na vida de tantos que eu conheço. Então, encerramos o nosso estudo de hoje aqui. Esperamos você para a próxima semana. Antes que eu me esqueça, quero te pedir para você, dar aquele joinha aqui pra gente, ajuda a gente a crescer como canal. É uma forma do YouTube saber que é interessante o que nós fazemos aqui. Aproveita, se inscreve no canal, assina a notificação do sininho,
porque assim você vai ser avisado em primeira mão todas as vezes que publicarmos vídeo novo. Aproveita também e compartilhe esse link com o maior número de pessoas e nos ajude a ajudar pessoas. Afinal de contas, a palavra de Deus continua a mesma. Os métodos de aplicá-la continuam ainda variantes e se atualizando de épocas em épocas. O princípio é o mesmo: salvação só em Jesus, através do arrependimento de pecados e entregando-se a Jesus inteiramente como Salvador de nossa vida, de nossa alma, da nossa família e da sociedade. Mas a metodologia da aplicabilidade, ela precisa ser adequada ao tempo que nós estamos vivendo. Jesus, ele tinha essa inteligência e por isso ele foi relevante para a sua época. Um beijo no seu coração e até o próximo encontro.